Bom, Daniel, retomando o programa contigo, a palavra é tua. Bom, William, eu percebo uma diferença em relação ao tarifaço. Não, Rafael, espera. Claro. Eu que estou falando bobagem, estou pulando os capítulos aqui. Antes de você falar, Daniel, essa promessa eu mantenho. A gente tem uma contribuição em forma de VT, como a gente fala na nossa gíria, é uma reportagem na maneira como as pessoas normalmente entendem televisão. E essa reportagem, ela, enfim, se dedica a esse ponto que a gente quer abordar com um pouquinho mais de detalhe, que é, em que medida o que Trump fez dá a Lula digamos, um espaço um pouco mais ampliado ainda para trilhar a ideia da defesa da soberania. Enquanto Flávio Bolsonaro, faltou-lhe um pouco de tempo, ele conseguiu que os americanos classificassem as organizações criminosas brasileiras, o Comando Vermelho e o PCC, como terroristas, e agora está no meio dessa disputa em torno de quem é que está sendo, afinal, beneficiado. Não podíamos perder a reportagem da nossa Luciana Amaral, de Brasília. A expectativa de um novo tarifaço americano aprofundou o confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro. Pela segunda vez em uma semana, o Planalto acusou a família Bolsonaro de atuar nos Estados Unidos contra interesses brasileiros. Governistas já investem na expressão tariflávio para colar a medida no adversário e ressuscitam o discurso da soberania nacional. Em agendas em Goiás, nesta terça-feira, o presidente Lula exibiu um cartaz com a frase "O Pix é do Brasil" e relacionou os possíveis prejuízos da investigação comercial diretamente à família Bolsonaro. Imbecil! Ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar o povo brasileiro, ele vai prejudicar os empresários brasileiros, ele vai prejudicar o agronegócio nosso. Lula também tentou preservar a ponte com Trump, lembrou a visita à Casa Branca e cobrou uma explicação do líder americano após a mudança de rumo nas negociações. O presidente ainda chamou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, de anti-América Latina. Também nesta terça, Rubio excluiu o Brasil da lista de aliados americanos na região. Basically, other than Nicaragua, other than Cuba, obviously, other than Venezuela, remains with some challenges, and of course Brazil, although they're in the midst of an election cycle, and to some extent the current government in Colombia. But generally speaking, it is now a region filled with American allies, American-friendly leaders. Se na ofensiva contra as facções criminosas, Flávio buscou associar sua imagem às decisões tomadas em Washington, o avanço de um novo tarifaço criou um cenário mais delicado. Dessa vez, o senador tenta responsabilizar Lula pela deterioração da relação com os Estados Unidos, enquanto busca evitar que os custos econômicos da crise sejam atribuídos ao diálogo da família Bolsonaro com o governo Trump. Flávio buscou se blindar, alegando que pediu a Trump que não taxasse o Brasil. E eu não fui pedir a ajuda dele para nada. Eu fui pedir, Trump, declare como terroristas essas facções PCC e Comando Vermelho, porque é o que elas são. Mas a pressão política aumentou quando Trump publicou uma foto com Flávio no Salão Oval e elogiou o pré-candidato. Aliados consideraram que o momento da publicação foi desfavorável ao senador. A repercussão negativa levou Flávio a escrever uma carta a Rubio. No ofício, o senador pediu que os Estados Unidos poupem o Brasil das tarifas. O presidenciável ainda afirmou que o país vive uma grave deterioração fiscal e econômica e que as novas sanções prejudicariam trabalhadores e empresas. O que está em jogo agora não é apenas a relação entre Brasília e Washington. É a narrativa que chegará às urnas em outubro, com ambos os lados buscando transformar os humores de Trump em ativo político. Rafael, eu vou pedir a sua licença, porque eu já atropelei o Daniel 2 vezes hoje, numa edição só. Lá atrás eu disse, eu tenho que chamar o intervalo quando ele ia falar. Depois, quando ele ia falar, eu falei, eu tenho que chamar o VT. Daniel, não é nada pessoal. Então eu vou ser curto. É só minha atrapalhação mesmo, Daniel, a palavra é tua. Não, eu vou ser mais breve e só relatar o que você percebe. Obviamente há uma diferença do que existe hoje em relação ao tarifaço do ano passado, porque
No ano passado, quando houve a aplicação daquela tarifa de 50% ao Brasil, havia uma completa inexistência de canais entre o governo brasileiro nos diversos níveis com o governo americano. Hoje esses canais, ajudados por Joesley Batista ou não ajudados por Joesley Batista, existem. O MIDIC consegue conversar com o USTR. O Itamaraty, de alguma forma, consegue conversar com o Departamento de Estado, ainda que Marco Rubio não seja fã do Lula. Esse diálogo existe, esse canal está estabelecido. O problema é que existe uma divergência, o Caio mencionou isso no primeiro bloco, existe uma divergência da forma como o Brasil vê minerais críticos e como os Estados Unidos veem. Existe uma diferença de como o Brasil vê Big Techs ou tarifas, como mencionou o Lorival, e como os Estados Unidos veem. Então o governo brasileiro não vai deixar de perseguir um acordo deliberadamente. Mas, sendo difícil alcançar um acordo por diferença de visões, é preciso ver como manipular e instrumentalizar isso politicamente. E é isso que está acontecendo. Quando os Estados Unidos mencionam no relatório do USTR o PIX, que é um queridinho nacional e muitas vezes vinculado à gestão Bolsonaro, óbvio que o governo tem um prato cheio com isso para pegar e manipular politicamente. Mas aí é isso que a gente estava dizendo. Os Estados Unidos estão dando de bandeja. Estão dando de bandeja, Rafael? A questão que está colocada para nós aqui é a seguinte: em que medida esse conjunto de fatos, nós estamos falando de um só, né? Está bem claro para todos, eu acho. Nós temos um conjunto de fatos que eles trabalham entre si. Quem sai ganhando? Bom, em primeiro lugar, que a partir até da fala do Daniel, do que é diferente do ano passado para agora, do ano passado para agora, do primeiro tarifaço, a gente teve uma captura de Nicolás Maduro, a gente teve uma inserção militar no Irã. Quer dizer, as coisas para o Brasil, como governo, elas não estão tão fáceis. Aliás, o professor Roberto aqui trouxe bastante questões e não estão tão fáceis, apesar dos canais estarem criados, há um temor um pouco até diferenciado. Por outro lado, o Rubio disse, estamos num ciclo eleitoral, e é isso mesmo. E aí, como você disse, William, o fato é único. Porém, as implicações desse fato são várias. Para a campanha de Lula, como disse o próprio Daniel, parece ser um prato cheio. Porém, por outro lado, a pensar na campanha de Flávio, ele consegue, de certa forma, ter agora um mal menor, vamos dizer assim, que ele está há 3 dias, ou pelo menos 2 dias, sem falar de Vorcaro. Para a campanha de Flávio, de certa forma, foi um alívio não falar de Vorcaro, mas agora tem essa outra questão que é o PIX, que é o queridinho nacional. Isso é, deu para notar que a campanha de Flávio, quando se tratou de PIX, não gostou, isso é, preferia que a questão ficasse só no Comando Vermelho no PCC, que, apesar da grita de vários bancos, etc., é algo que parte da população estava meio que entendendo assim, olha, será que isso vai melhorar a minha segurança pública ou não? Flávio está trabalhando para a minha segurança pública ou não? A gente pegou isso em alguns trackings, porém, por outro lado, quando vem a questão de hoje e vem o PIX, aí atropela, em outras palavras. Flávio tem muito mais a perder, mesmo tendo esse alívio para a questão Vorcaro, do que Lula, isso pensando em campanha eleitoral. Ainda mais no mês da Copa, né? No mês em que se fala de patriotismo e etc., no mês da Copa, enfim, que as camisas da seleção estão sendo mais vendidas aí agora esse mês. A sua avaliação, Caio, em que medida esse fato influencia, em que sentido para cada uma das campanhas? Bom, acho que hoje termina o dia muito favorável ao governo, ao PT, ao Palácio do Planalto, ao presidente Lula, isso já desde cedo, né? Já era 9 da manhã, a decisão ela foi anunciada, acho que tipo 00:30, 1h da manhã, de ontem para hoje. Hoje de manhã o PT já estava muito bem organizado, extremamente bem organizado, alinhado, afinado, partido, ministros, presidente da República, para dar a resposta eleitoral. Eu estou falando do ponto de vista eleitoral. Não, falando... o nosso assunto agora é apenas, quer dizer, sobretudo eleição. Porque, assim, teve outro presente do Trump à tarde, uma divulgação de uma foto, né? O Trump elogiando o Flávio, então o Trump que dá o tarifaço, o retorno do tarifaço, depois vem elogio o Flávio. Então, a campanha do Flávio hoje ficou na defensiva hoje, o dia inteiro. E pelo que eu vi de monitoramento de redes, perdeu o jogo hoje. E do lado de lá ele teve que divulgar a carta, ele teve que falar que não pediu, ele teve que se defender.
né? Embora eu acho que foi mais organizada a defesa do Flávio do que foi quando teve o vazamento do áudio do Vercaro. Eles estavam um pouco mais... Você divulgar a carta é da semana passada. Eles têm uma estratégia agora de tentar impedir esse tarifaço. Então, coloca lá o Eduardo Bolsonaro para monitorar, para se aproximar do trumpismo e tentar impedir isso e fazer dessa, vamos dizer, dessa derrota de hoje uma vitória. E era um momento que ele estava vindo de uma recuperação com a agenda colocada por ele do PCC e do Comando Vermelho. Então, ele vinha conseguindo se recuperar e aí hoje ele entra numa defensiva. Não foi uma derrota completa, como foi no caso do Vercaro, mas no fim do dia, hoje, não estou dizendo que daqui a um mês vai ser assim ou daqui a 5 meses vai ser assim, mas hoje o governo ganhou. Dorival, nós estamos examinando, evidentemente, as consequências para o ciclo eleitoral brasileiro do que está acontecendo. Vou ler o que o Trump acabou de falar de outro país, aqui ao nosso lado. Ele acabou de declarar absolutamente sem restrições apoio a Abelardo El Tigre, Abelardo de la Espriella, o candidato da direita na Colômbia, da direita da Colômbia, grande favorito para vencer as eleições. Alguém avisou o Trump que ele está favorecendo aqui no Brasil o contrário do que ele gostaria, pelo menos o que a gente supõe que ele gostaria? Em primeiro lugar, assim, é muito superestimada a influência dos Bolsonaros nas decisões do governo americano. A designação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas coincidiu com o pedido de Flávio Bolsonaro, porque já era uma intenção do Trump fazer isso, e do Marco Rubio, sobretudo, e um líder importante de um país, né, entregar um dossiê e fazer essa postulação ajuda bastante, porque é um atalho e o governo Trump não precisaria consubstanciar, porque é muito difícil, na verdade. Na verdade, é tecnicamente impossível provar que o PCC e o Comando Vermelho são organizações terroristas, porque não são, né? Agora, se vem um líder daquele país reivindicando isso, fica legalmente um pouco com uma aparência melhor isso, mais fácil de fazer a justiça americana engolir isso em processos eventuais que sejam em que os próprios funcionários americanos tenham de responder por essa arbitrariedade, porque tecnicamente não é possível provar que são, né? Então foi isso que aconteceu. O Flávio Bolsonaro deu um empurrão importante, ajudou o Trump a fazer algo que o Trump já que tinha decidido que faria e estava buscando os meios, né? Agora, dizer assim que eles têm capacidade de provar e de exigir tarifas ou de pedir para não fazer tarifas ou de sanções do Departamento do Tesouro, eles não têm condições de fazer isso porque são coisas que envolvem interesses americanos. Eles não mudam os interesses americanos. Eles podem catalisar algum processo, mas não mudar. Hoje, falando lá na campanha do Flávio, eu tenho sempre essa dúvida, essa questão, até nas conversas nossas, o que eles dizem na campanha do Flávio, eu estou falando de campanha gente próxima da família mesmo, que o governo Trump não é monolítico, tem setores trumpistas, Rubio, o nosso novo embaixador aqui de Brasília, que eles conseguem ter um acesso. E tem outros setores, essa área comercial e econômica, que eles têm zero acesso. Uhum. Então, tanto que ontem o Paulo Figueiredo, né, que atua lá com Eduardo Bolsonaro, estava ridicularizando colegas jornalistas que escreveram. Aliás, a gente também escreveu, e você escreveu em abril também, sobre a vinda de tarifas, falando, poxa, que é isso? Chance zero de ter tarifa. E horas depois veio a tarifa. Assim, provaram estar muito mal informado. Então, assim, eles sentem isso. Agora circulam no Departamento de Estado só. Sim, e eles conseguem mas falar não é pouca coisa com também. O chefe de gabinete, o Scott Bessent, que conseguiu evitar uma reunião do Bessent com o Haddad. Essas coisas pontuais eles conseguem fazer. Agora, dizer que eles têm acesso à Casa Branca, a influenciar o Trump, e aí o Trump é isso que não... O que eles vão fazer agora é tentar, de alguma maneira, operar para impedir que seja implementada no dia 15 de julho, e aí
dizer ali na frente que não foi implementado por uma atuação deles, Rafael, independentemente de ser verdade ou não isso. Rafael, qual é o peso do Trump na eleição brasileira? O que nós vimos pelo menos da última quadra, foi uma eleição no Canadá, né, qual Pierre Poilievre liderava e era conservador e se vendia como próximo à família, toda a família Trump, e acabou gerando um efeito reverso. Isso Mark Carney consegue criar uma situação de soberania, de patriotismo e etc. Ele acaba virando, quer dizer, ele acaba ganhando as eleições no Canadá, seu partido acaba ganhando. Parece que no Brasil essa questão da soberania e do patriotismo ela já foi usada pela extrema-direita até pouco tempo atrás. Isso dá um craque, assim, vamos dizer assim, no eleitor mais fiel ao clã. Esse eleitor está um pouco até perdido hoje de como defender após o tarifaço, né? Ele estava defendendo nas redes, ele estava defendendo o Flávio em relação ao PCC, esse é o cara que faz, esse é o cara que vai combater a criminalidade, e depois quando vem o tarifaço, logo depois de influenciadores ligados à família dizer que não viria tarifaço, vem o tarifaço, esse eleitor acaba meio, amanhã ele vai, hoje e amanhã ele está meio assim nas redes, né? Ele está meio perdido nas redes, tanto que o governo está dando de goleada nas redes. O governo está dando de goleada nas redes, isso é a campanha de Lula, não vou separar aqui a campanha de Lula do governo, mas a campanha de Lula, se pudermos separar, né? A campanha de Lula vem dando uma goleada dentro das redes, não só pela sua própria competência, que aprendeu bastante aí nos últimos anos, especialmente no último ano, mas também porque o outro lado ficou meio perdido, ficou meio sem saber para onde atacar, né? E vamos ver como vão ser as próximas semanas. Agora, que tem impacto, tem. Eu acho que tem muito mais impacto a campanha de Flávio, um impacto negativo, como já foi dito aqui 2 vezes, do que talvez positivo para Lula. Isso tratando em miúdos, é difícil a gente pensar que Lula vai ganhar voto com essa história, mas que Flávio irá perder votos, isso parece inegável. Isso se a eleição fosse hoje, Flávio teria menos votos do que fosse 2 dias atrás. E aí vem uma terceira questão. É evidente que as terceiras vias vão se empolgar com essa história. É evidente que as terceiras vias vão achar que tem uma brecha para avançar sobre quem será o anti-Lula nessas eleições, porque vem uma certa fragilidade dessa total proximidade do clã Bolsonaro com Trump, especialmente Flávio, que foi para lá, a foto apareceu, enfim, tudo aquilo que foi falado agora há pouco. Agora, é difícil também acreditar que a terceira via vai conseguir superar, vamos dizer assim, o bloco bolsonarista. Isso de outra banda, nós podemos pegar que Flávio cai, a terceira via vai ter um pequeno ganho não suficiente para colocá-lo no segundo turno e Lula não sobe. Mas pelo desempenho negativo das outras esferas, o Lula acaba sendo o vencedor no conglomerado. Ele acaba sendo no global, no delta final. Evidentemente, a campanha Lula acaba sendo vencedora de tudo isso que aconteceu nessas últimas 24 horas. Daniel. William, acho que uma coisa que a gente pode aqui já combinar e formar consenso, alguns dias ou semanas atrás se discutia se haveria alguma tentativa de influência do governo Trump nas eleições no Brasil. A gente já pode deixar de lado qualquer projeção e partir para a constatação. A pauta já está dominada por relações entre Estados Unidos e Brasil, seja em designação de facções criminosas como organizações terroristas, seja na questão do tarifaço. O Trump deve estar se sentindo, inclusive, né? Porque assim vai o presidente do Brasil, depois vai o pré-candidato da oposição, mais bem pontuado. Depois ele vira o tópico mais comentado nas redes sociais. Ele realmente deve estar crente de que tem um papel de influência muito grande no Brasil. Além do Canadá, mencionado pelo Rafael Favetti, a gente teve o caso da Austrália, em que a atuação e a tentativa de influência de Trump deu a vitória aos trabalhistas. Ou na Hungria, se você quiser, porque lá realmente houve uma campanha aberta e deliberada em prol de Viktor Orbán, que saiu derrotado. O ponto, é preciso lembrar, o melhor desempenho em redes, em pesquisas, em opinião pública do governo Lula e do presidente da República particularmente no último ano foi quando ele conseguiu encaixar o discurso de defesa da soberania nacional. Aí ele virou um humor e conseguiu engatar uma onda de popularidade e sair, digamos, das cordas como se fosse um ringue de boxe.
E isso pode influenciar de novo agora. Dorival, é possível, de novo, a gente tem que entrar na cabeça do Trump, coisa que a gente não conseguiu, vamos confessar aqui, né? Em vários outros assuntos, a gente fala, o que será que ele está pensando? Mesma pergunta em relação ao Brasil. Como a gente assume que, pelo menos as grandes decisões, é ele que concentra todas? Não sei se o Brasil faz parte do conjunto de grandes decisões com as quais ele está preocupado, né? O que a gente lê na imprensa americana é que ele está muito preocupado com a grande decisão sobre o novo salão de baile da Casa Branca. Ele tem uma preocupação muito forte com a própria imagem, fica furioso quando ele não aparece o suficiente, a ponto dele fazer aquela publicação na rede social dele dizendo: eu vou trazer agora aquele que sem guitarra põe mais público para assistir do que o Elvis na sua grande fase. Olha onde estava a cabeça dele, hein? Sou eu, Trump. Eu não sei muito, não sei se você quer se arriscar nessa área, a estabelecer umas prioridades do Trump em relação à implementação de políticas, vamos dizer que ele tenha isso bem formulado, o lugar do Brasil. Supondo que tenha algum lugar, afinal de contas a gente não é um lugar pequeno, estrategicamente nós não somos completamente desprezíveis. Do ponto de vista do interesse geopolítico, nós temos algo a oferecer. Na disputa dos Estados Unidos com a China, em todos os setores o Brasil aparece. Somos grandes competidores dos americanos em matéria de exportações agrícolas, ou seja, algum lugar lá na vida dele a gente tem. Mas quem é que coordena o que eles fazem em relação à eleição brasileira? Porque o que fizeram foi o contrário do que aparentemente pretendem. Mas, com relação à eleição brasileira, a estratégia do Trump, conhecendo o Trump quando ele está assim, em situações incertas, ele não faz um compromisso muito explícito com um resultado. Ele deixa margem para que o resultado se torne o objetivo dele. Então, assim, ele fará o possível para não se desvincular ou romper com o presidente Lula. Porque se o presidente Lula vence, aí fica esse resultado muito ruim que ele já amargou bem no comecinho do governo dele em relação ao Canadá e à Austrália. E agora, recentemente, aconteceu também com a Hungria. Ele mandou o J.D. Vance lá aliás, o Pete Hegseth, secretário da Defesa, fez um comício lá e o Orbán perdeu. Então, assim, em relação ao Brasil, ele procurará criar fatos que indiquem que se o Flávio Bolsonaro vencer, ele deve essa vitória ao Trump, como ele fez com o Javier Milei. Ele está fazendo agora na Colômbia. Ele humilha as pessoas, né? Teve um evento em que estava um monte de presidentes, aquele evento dos minerais críticos. E ele falou assim, tá aqui o Javier da Argentina, fui eu que elegi ele estava lá embaixo nas pesquisas. Quando eu apoiei ele, usou o mesmo termo que se usa nos Estados Unidos, né? Apoiei ele, aí ele venceu. Aí o Javier Milei rindo, todo amarelo, porque isso é uma grande humilhação, na verdade, né? Então, Flávio Bolsonaro vai viver isso se for eleito. Agora, com relação ao Lula, também ele não vai descartar totalmente de se colocar contra o Lula, porque se o Lula se elege, aí ele ganha esse estigma. Ele vai poder dizer, então, que ele ganhou, ele fez o Lula. No final, ele vai dizer que foi ele que fez um ou outro vencer.